bom dia. É um prazer ter todos vocês aqui neste tempo de pandemia, onde a Biblioteca Freudiana de Curitiba continua nos proporcionando trabalhos muito interessantes. É o nome do cartel diretivo, estou falando, e que tem a seu cargo a direção de cartéis, apresenta hoje o desanolamento do cartel sobre as formações de inconsciente, o seminário 5 de Lacan. Este cartel tem como mais a Neuma C.S. Bittencourt. Eu gostaria de agradecer especialmente também a Paula Salomón Brock, porque nos proporciona esta possibilidade de continuar em contato com todos vocês. Quem compõe este cartel? O Gustavo Proconi Pinzón, a Carolina Rodríguez Pérez, a Andresa Kelly Coutinho y Luis Gustavo Lara. Será nessa ordem que eles apresentarão seus trabalhos e no final da apresentação dos trabalhos se abrirá para discussão. Então, bom trabalho para todos, bom dia para todos nós e continuamos então ligados. Pode começar o Gustavo Proconi Pinzón, então. Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiramente à Biblioteca Freudiana de Curitiba por ter aberto essa possibilidade de cartéis para que a gente possa realizar nossa formação na instituição. Agradeço também a Paula por estar proporcionando esse acesso via remoto nesse momento. Agradeço especialmente a Nilma Bittencourt por ter aceitado o nosso pedido de iniciar mais um no nosso cartel, que exerceu essa função com muita dedicação, sempre muito presente nos nossos encontros, sempre muito pertinente nos comentários e não vou dizer condução, mas no nosso momento como grupo em si. Sempre foi algo muito produtivo, o grupo se desenvolveu muito bem, e isso com certeza também se deu devido à sua atuação como mais um no nosso grupo. Agradeço a vocês que estão assistindo. É um momento muito interessante, mas que a gente observa como as ferramentas também podem ser utilizadas a nosso favor nesse momento. E, bom, o meu trabalho em especial... agradeço meus colegas cartelandos, que sem eles a gente não teria atravessado esse percurso junto. Bom, o meu trabalho eu escolhi falar sobre desejo. E eu intitulei de Desejo, aquilo que se espera das formações do inconsciente. Foi tomando o seminário 5 de Jacques Lacan sobre as formações do inconsciente como texto norteador que esse cartel se constituiu. Durante nosso percurso de estudo, em uma reunião intercartéis, foi levantada a questão se um cartel poderia ser constituído em torno de um seminário. Bom, ao fim do percurso de 1 ano e meio, o que se resultou é de fato um desnudamento de cartel. Portanto, muito além de termos como base um seminário de Lacan, o que sustentou este cartel foi aquilo que se fez questão para cada um dos cartelandos. Além do estudo do seminário 5, passamos pelos textos Os Xistes e suas relações com o inconsciente e Bate-se numa criança de Freud, A Carta Roubada de Edgar Allan Poe, também pelo seminário sobre a carta roubada, A Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão desde Freud e A Subversão do Sujeito e a Dialética do Desejo dos Escritos. E finalizamos esse percurso com os primeiros capítulos do seminário de Lacan, do seminário 6 de Lacan. Um dos assuntos que sempre se fez questão nas reuniões de cartel era a diferença entre necessidade, demanda e desejo. Temos que a psicanálise é aquela que direciona seu tratamento para o sujeito de desejo, aquele que questiona os efeitos do significante e que entende o objeto A como objeto perdido, para que esse venha a prevalecer frente a um sujeito de gozo. Sabe-se que esse é o objetivo final de análise e que o discurso percorre as mais variadas nuances até que mude a perspectiva que se tem de um sintoma. No texto Subversão do Sujeito e a Dialética do Desejo, Lacan coloca: o desejo se esboça na margem que a demanda se rasga da necessidade. Podemos tomar a necessidade como um ato necessário de pedir, solicitar, requerer. E são esses pedidos que fazem com que o sujeito entre no nível da demanda, desde que esse venha a adquirir uma estrutura de linguagem,
sustentado na cadeia significante. Será na mensagem evocada pelo grande outro que aquilo que foi necessidade poderá ser chamado de demanda, ou seja, não é na satisfação da pura necessidade, mas sim a transformação desta necessidade pela via do significante, ofertando dessa maneira que a demanda possa se orientar em direção ao falo. Lacan coloca que o que se manifesta no fenômeno do desejo humano é a subversão pelo significante, ou seja, que a existência de seu valor se dá apenas quando apresentado nas condições particulares da lei do significante. Coloca também que o desejo não aparece como um efeito colateral, mas sim com aquilo que a psicanálise deve lidar, sendo que desejo é aquele que responde ao desejo do grande outro. E é assim que a demanda se orienta em direção ao falo, este como significante do desejo. Ressalto aqui que ao escrever significante do desejo, a intenção era escrever significante da falta. Porém, não posso deixar de observar que sem que haja possibilidade de inscrição da falta, não existe a possibilidade do sujeito ser colocado e se colocar como desejante. Por trás de todo desejo humano, existe uma marca deixada pela demanda do grande outro, ficando o desejo articulado a essas marcas. Se o desejo do sujeito é o desejo do grande outro, a batalha que se trava por esse sujeito barrado é como não permanecer nessa posição de assujeitamento, ou seja, como se colocar como sujeito de desejo, ainda que em frente ao outro. É pelo atravessamento da fantasia que a resposta ao outro poderá ser barrada, e assim marcar a interdição do seu gozo infinito sobre o sujeito. Ainda sobre a dialética do desejo e da demanda, um tema que se fez questão para mim era a diferença da posição do desejo na histeria e na neurose obsessiva. Sobre essa diferença, Lacan coloca que o desejo insatisfeito é o que caracteriza o desejo histérico e que este será revivido no próprio corpo. Há de ser observado que o desejo histérico se constitui quase que integralmente a partir do desejo do grande outro, já que nesta relação o sujeito se coloca equiparado na posição de objeto e encontra apoio do seu desejo na identificação com o outro imaginário. O desejo histérico não é um desejo de objeto, mas um desejo de desejo. A neurose obsessiva, por sua vez, é aquela em que o desejo se mostra como impossível. O desejo do grande outro aqui é mortal. O obsessivo se sente engolido e opta por renunciar a qualquer possibilidade como desejante, sendo que vai negar este grande outro como tal, para que não tenha que se haver com essa problemática. Mas aí que está a questão do obsessivo. Ao anular o desejo do grande outro, acaba por anular o ponto de apoio do seu próprio desejo, e esse fica sem causa de existir. É na fantasia que o obsessivo encontrará um apoio para os percalços do seu desejo, mas ainda suas realizações serão tomadas como decepcionantes. Quanto mais um obsessivo se aproxima do seu desejo, maior a tendência dele deixar a existir. Desse tanto, o que fica para mim a respeito do desejo histérico ou obsessivo é a posição da qual vem o discurso e o que ele possibilita. É a emergência do sujeito do inconsciente e o que será feito com isso, sendo que é o analista quem apontará o desejo na direção do tratamento, pontuando, cortando e intervindo pelas vias do significante, para que, no fim, este tão falado desejo possa estar incorporado no sujeito e o analista reduzido a nada. O desejo é sutil, se faz presente sem ser notado por aqueles que desconhecem as manifestações inconscientes, e também para aqueles que conhecem, mas não fazem parte de uma relação analítica. Desejo fora de análise é mera especulação, tentativa de satisfação de um gozo da mesma ordem de todos os outros na neurose, o de tamponar aquilo que falta. Se as manifestações inconscientes só têm valor em análise, o desejo segue pela mesma ordem. Demanda é aquela da qual se fala, e se sabe que é falada. Desejo, por sua vez, ainda que falado, permanece no campo do não saber, pelo menos enquanto não se chega no fim de análise. E, por fim, se para o cartel com o tema sobre as formações do inconsciente escolhi tratar do desejo, foi por ter entendido que uma formação inconsciente a contento se direciona a colocar o sujeito falante, que opera pela via do gozo, como sujeito de desejo. E é sobre o desejo que devemos nos ater.
é dele que se trata um discurso que se submete à análise. Muito possivelmente não se saiba disso no começo, mas será impossível chegar no fim de uma não o conhecendo. Obrigado. Ótimo, bom trabalho, Gustavo, parabéns. Quem é o próximo, então? Carolina. Uhum. Então, eu vou falar sobre a psicose e a constituição do sujeito e a ausência da metáfora paterna. Durante o estudo teórico do cartel, em conjunto com a prática clínica, me interessei pela constituição do sujeito, enquanto determinante para aspectos da vida, bem como pela forma de direção de tratamento desse sujeito, em um processo analítico, em especial diante do tema da psicose, assunto que mais me tocou durante os estudos. Lacan, em seu seminário 5, sobre as formações do inconsciente, inicia trazendo de forma extensa a diferença entre metáfora e metonímia, para mais para frente construir o conceito de metáfora paterna e a sua relação com o nome do pai. Conceito este elaborado por ele. O significante do nome do pai é aquele que fundamenta a lei, e o qual representa o outro do outro, nesse período do estudo de Lacan, em 1957. O nome do pai se estrutura a partir do complexo de Édipo, dividido em 3 tempos, e esse complexo se estrutura o sujeito perante sua constituição. A alienação constitui o primeiro tempo, é o momento no qual a criança busca poder satisfazer o desejo da mãe. Nas palavras de Lacan, o sujeito se identifica com aquilo que é o objeto de desejo de sua mãe, ou seja, nesse primeiro momento, a criança se identifica com o falo. Lacan se esforça para explicar a importância da alienação do sujeito com a mãe, ou o grande outro primordial, uma vez que o desejo da criança é o desejo do desejo da mãe. Para ele, esse desejo do grande outro comporta um para-além, só que para atingir esse para-além é necessária uma mediação, e essa mediação é dada precisamente pela posição do pai na ordem simbólica. Após a alienação, inicia o segundo e o terceiro tempo do Édipo, a entrada do pai na relação mãe e filho, e em seguida a separação dessa relação. Quem faz essa separação é aquele que exerce a função paterna, aquele cujo priva a mãe do objeto de seu desejo, uma vez que a relação do filho com o falo se estabelece na medida em que o falo é o objeto do desejo da mãe. Se antes a criança se identificava com o falo, com a entrada do pai em sua relação com a mãe, a criança agora percebe que não é a única que completa a sua mãe. O pai intervém privando a mãe de uma lei que não é dela, mas de um outro. Por isso, Lacan aponta o outro do outro, nesse momento do ensino do Lacan, em 1957. Isso significa dizer que uma mãe, ou um grande outro primordial, enquanto desejante faltante, possibilita o sujeito à falta, e consequentemente ao desejo, abrindo dessa forma para uma construção neurótica, ao a criança se questionar que foi, o que queres de mim? A resposta dessa pergunta faz com que o grafo do desejo possa avançar para o segundo andar. O pai faz o papel de escancarar essa falta, que é da mãe, mostrando que possui o objeto desejado por ela, o falo, gerando a identificação ao pai, no caso dos meninos, e na busca por alguém como o pai, no caso das meninas. Na neurose ocorre o recalque. A função do pai articula-se, portanto, de forma primordial na constituição do sujeito, fazendo-se centro da história de Peano. Vale ressaltar ainda que pode-se constituir um sujeito neurótico mesmo quando o pai não está presente, fisicamente, já que estamos falando de significantes. O pai atua em uma neurose, portanto, como aquele que tem de manter seu lugar como membro do trio fundamental da família. E sua função primordial é, para Lacan, ser aquele que intervém, interditando não só o filho como a mãe. E é aí que o pai se liga à lei primordial da proibição do incesto. É o pai que fica encarregado de representar essa proibição. E o que o pai proíbe? Ele proíbe a mãe, fundando dessa forma a castração, vinculando-a com a lei. Nos neuróticos, a castração manifesta-se no plano imaginário, e uma análise no campo da neurose trata-se de a dialética de um desejo. Na psicose, a história se difere, justamente por não haver uma castração, e sim uma fora-oclusão. Isso significa dizer que na constituição do sujeito, após a alienação com o grande outro, ocorre a falta de alguma coisa que funda a própria significação, que é o significante, alguma coisa que se coloca como conferindo autoridade à lei.
Na psicose, portanto, não há separação dessa alienação. O segundo ou terceiro tempo do complexo de Édipo é marcado por uma falha. Não há intervenção do pai enquanto lê, mas sim a intervenção bruta da mensagem não na mensagem da mãe para o filho. A psicose estrutura-se, portanto, fundamentada numa carência de significante primordial. O psicótico continua alienado ao desejo do outro, uma vez que não houve a intervenção e a integração do discurso paterno na vida do sujeito, ou aquilo que produz coerência ao discurso. A incidência dessa separação, aplicada pelo pai, faz com que a criança se separe da mãe, marcando seu corpo como uma unidade própria. O corpo é seu, e não mais da mãe. Os fenômenos elementares aparecem aqui com uma função e finalidade, de acordo com a perspectiva de Lacan em seu seminário 3 das psicoses. Esse estudo foi necessário justamente para entender a formação psíquica de um sujeito psicótico, para dessa forma auxiliar no tratamento de casos com essa constituição. A foraclusão estabelece-se como ponto principal na formação desse quadro. Essa falha na operação da castração, formando um fracasso na metáfora paterna, constitui a rejeição do significante do nome do pai, como aponta Lacan. Esse fracasso na metáfora paterna provoca, portanto, uma carência de efeito metafórico, um furo correspondente na significação fálica. De forma teórica, esse furo nessa constituição provoca consequências diretas no nobo romeano, faltando o enlaço do nome do pai nos 3 registros, o real, o simbólico e o imaginário. Em uma psicose não desencadeada, pode haver uma modalidade outra de enlaço, que não é do nome do pai, mas ainda assim é um enlaço. Na constituição psicótica, há ainda uma distinção na leitura do grafo do desejo, o qual não se aplica a esse sujeito, uma vez que não ocorre o avanço para o segundo andar, como já falado anteriormente. A partir desse estudo, foi possível articular algumas considerações sobre o tema. Fica clara a importância da alienação, bem como da separação mais tarde por parte desses pais e cuidadores para com essa criança. Para ver essa alienação, a mãe ou aquele que fará o papel de cuidador primeiro precisa estar disponível e disposto a essa relação alienante. Sem essa alienação, não há possibilidade alguma da emergência de um sujeito. É preciso esse investimento de um grande outro. Lacan formula que a criança se esboça como assujeito, e me parece muito importante essa colocação. Trata-se de um assujeito porque, a princípio, ela se experimenta e se sente como profundamente assujeitada, ao capricho daquele de quem depende. Me parece mais clara a relevância dessa mãe se colocar enquanto faltante, e permitir a entrada desse pai, para estruturar uma falta na criança, bem como o interesse desse pai de intervir nessa relação da mãe e criança. Essas considerações fazem possíveis também com a articulação dos textos de Ana Sui sobre o feminino e a importância dessa mãe querer outras coisas além da maternidade, ter outros interesses e desejos. Fazer ser possível colocar-se enquanto desejante, ser mãe, mas também ser mulher. É necessário que essa mãe venha e vá. Como coloca Lacan, chamada quando não está presente e que quando está presente é repelida, para que seja possível chamá-la. Nessa frase fica evidente a importância do espaço e da falta. A falta abre para desejo, e não há desejo sem falta. Obrigada. Bom dia a todos, né? O meu tema é agressividade como formação do inconsciente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, é o meu primeiro cartel, agradecer aos participantes, né? E agradecer a todos que estão envolvidos. Então, eu começo a falar da relação entre o sujeito e o objeto. Que não se trata da intersubjetividade. Trata-se de uma disposição que, como a análise, ela precisa de um auto inaugural. E é com a transferência de trabalho estabelecida a partir da relação do sujeito. Objeto, causa do desejo. Então, durante o meu percurso no cartel, relacionado com a prática, me encontrei perguntando a respeito da formação do inconsciente em respeito à relação do homem enquanto protagonista da sua própria história, em um contexto de agressividade. A falta transmitida pelo outro
ou pelo outro é o desejo, a própria falta no outro. Portanto, o sujeito sempre irá buscar objetos substitutivos, na tentativa de restaurar esse objeto perdido. O desejo é metonímico, porque desliza sobre objetos substitutos, que decorrer se encontra no vazio de objeto em objeto, qual nunca será satisfeito. O desejo introduz quando o sujeito adentra na ordem simbólica, qual se mantém sempre insatisfeito. Para que haja desejo, é preciso que nos falte algo, uma falta que é a marca da incompletude. Mas o que seria essa falta necessária para que sejamos sujeitos? Fica a pergunta. A agressividade provoca na relação imaginária com um pequeno outro, não por confundir-se com a totalidade do poder da agressividade, do agressivo, já dizia Lacan na formação do inconsciente. A agressividade todos nós possuímos, mas ela se distingue da violência, pois a agressividade ela é uma manifestação estruturada no sujeito pelo campo da linguagem. Por outro lado, a violência faz desaparecer imagens que identificam ou separam semelhantes diferentes da agressividade. Importante fazer essa distinção. A violência põe em cena as identificações da agressividade, onde essas identificações falham e a linguagem fracassa. A agressividade se afirma na ordem humana através do seu posicionamento como característica do eu, na base da construção do eu, entre as relações que o sujeito tem com objetos. Porém, a agressividade pode ocorrer inconscientemente ou pode ser recalcada. Não precisa necessariamente ser atuado, pois o sujeito expõe com o recurso da linguagem na mediação da simbólica. Segundo Lacan, a história do sujeito, enigma da estrutura das relações do desejo, o reaparecimento da percepção da realização do desejo. Isso, estou falando de uma questão neurótica, né? De uma questão obsessiva e de uma questão histérica, não necessariamente de uma agressividade ou de algo que seja da parte da psicose ou perversão. Então, como pensando no nascimento de um bebê, o bebê ele alucina na intenção de obter o prazer da satisfação, mas se encontra pelo motivo de não encontrar. Tem uma sensação de desprazer, o que inclina o sujeito a abandonar essa imagem que o aflita tanto. Portanto, assim que a necessidade outra vez surgir, aparecerá um impulso psíquico que reativará esse traço menímico. A aparição dessa percepção de caráter alucinatório será a realização de um desejo. Posteriormente, essa alucinação será inibida pelo ego. Em alguns estudos, segundo Freud, a primeira experiência de satisfação deixa traços no psiquismo do sujeito, qual parte do encontro da sensação de desprazer. O sujeito dirige com uma demanda ao outro, pedindo o que o satisfaça. Não existe satisfação do desejo na realidade, uma vez que essa dimensão de desejo não tem outra realidade que não uma realidade psíquica. O que sustenta o desejo é de uma ordem de uma fantasia, e não de uma realidade. Pensando nos estudos, na formação do inconsciente, uma saída é pelo sintoma, em 1957 a 1958. Lacan, mediante de uma linha de significante desse sujeito, por ser estruturado como linguagem.
diante a constituição do sujeito mesmo, algo que não manifesta como uma linguagem, tem a precedência sobre ela, mas é um processo de simbolização para o real. Os desejos, imagem e outros elementos do inconsciente encontra em uma expressão verbal. Nisso, eu me interessei por essa questão da formação do inconsciente, o qual eu relacionei muito com o que eu já tenho previsto e é algo que foi um desafio para mim. E diante de muita questão e em pensar o que o outro, através desse discurso, fala. Então, assim, quando um sujeito não, através dessa agressividade que está dentro dele, ele não verbaliza, não através da linguagem, não fala, aí, assim, fracassa essa linguagem e, sim, acontece a violência de uma expressão que realmente a linguagem fracassa por muitas vezes esse outro não ouvir e muitas vezes ele não ter espaço de falar. Então, essa formação do inconsciente é importante para que a gente esteja diante, não só julgar esse outro, e sim ouvir e dar lugar a ele, para que ele possa, sim, se colocar como sujeito falante e como sujeito faltante. É isso. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu queria ensinar que é um prazer estar aqui nesse desenvolvimento, né? Lembrando que há 18 meses eu frequentava pela primeira vez a jornada da biblioteca e dali acabou desencadeando toda a participação no cartel e ter o primeiro cartel bem sucedido para mim foi uma grande alegria. Imagino que para os colegas também. Então vamos lá. Esse meu trabalho de construção, de saber, por si já também faltante, furado, mas ele vai na direção de uma relação entre a ciência da linguagem e a psicanálise lacaniana, ali no seminário 5, né, no contexto especial dos primeiros capítulos, que ele faz essa aproximação maior com a linguística, especificamente com Saussure, né? Mas também subjacente uma relação entre ciência e psicanálise, que não é nova, mas que me pus a refletir aí sobre algumas questões que irei externar e que irei expor para vocês. Então, divido entre atividades acadêmicas e o interesse na experiência e na formação psicanalítica, dois campos que, por vezes, são ditos como discordantes. Essas diferenças são comumente manifestas sob afirmações categóricas, do tipo, psicanálise não é ciência, sob determinado sentido, uma afirmação verdadeira, mas que em si parece não distanciar de forma definitiva ou tornar incompatíveis esses dois campos de saber. Afinal, de qual estatuto de ciência o Lacan estava se referindo? E quais ciências podemos falar hoje na relação com os saberes psicanalíticos? No seminário 5, ao longo de toda a obra, em sua revisita a Freud, também nas suas elaborações próprias, encontramos diálogos produtivos e sustentadores do construto teórico da psicanálise a partir da apropriação de teorias do campo científico da época. Compartilho hoje, a partir da transferência com o texto do seminário sobre as formações inconscientes, uma interpretação outra, talvez heterodoxa, para dois campos que transitam. Então, busco refletir criticamente e curiosamente sobre a incomensurabilidade entre psicanálise e ciência e aventar entre interpretações possíveis em favor do reconhecimento da sustentação epistemológica do construto teórico lacaniano sobre a prática clínica. Desse modo, na experiência como cartilando, elegi a importância da compreensão dos conceitos acadêmicos articulados por Lacan, dos já ditos científicos, dos quais ele fez uso em sua teorização, como elementos indispensáveis na minha formação psicanalítica. Interesses conceituais que melhor podem ser definidos como interesse na linguagem e seus efeitos na constituição do sujeito, na formação do inconsciente. Portanto, como recorte, abordarei pontos de contato entre os conceitos científico-linguísticos, diacronia, sincronia e discurso, e o construto teórico lacaniano,
sobre a prática psicanalítica, em especial naqueles primeiros momentos do Seminário 5. Considero que esses foram elementos-chave, esses conceitos foram elementos-chave para a compreensão de algumas articulações possíveis para a prática clínica a partir daquela primeira construção do grafo, aquele grafo ainda incompleto, né, ou o primeiro andar, que faz parte, então, da construção topológica do Seminário 5, o que chamamos de grafo do desejo, de sua forma completa. Primeiramente, a sustentação da distância ou aproximação entre ciência ou ciências e a psicanálise merece ser contextualizada para que evitemos anacronismos. Por muitas vezes, em seus escritos e seminários, Lacan se punha a criticar o paradigma da razão, que em sua época era o paradigma hegemônico, inclusive das ciências do espírito. Portanto, é bastante compreensível que endereçasse suas críticas à concepção do sujeito cartesiano, referindo-se à ciência no singular. Mas quando hoje lemos os textos de Lacan, referindo-se à ciência, com esse C maiúsculo no C e no singular, é importante ter em vista que essa possuía contornos dessa hegemonia daquele momento histórico. Era o ápice da ciência moderna, fundada sobre o paradigma da razão, de cunho de perspectiva positivista e de prática empirista. E algumas sociedades também encontravam-se vislumbradas com o desenvolvimento moderno, ao mesmo tempo que encaravam as distopias construídas racionalmente, como, por exemplo, os eventos trágicos aí da primeira metade do século XX, entre eles as duas grandes guerras. Desse modo, eram crescentes as críticas filosóficas àquela racionalidade, àquela razão da ciência com C maiúsculo, e que acabaram construindo uma distopia. Também há que se reconhecer que Freud havia tido pretensões de uma fundação de uma nova ciência a partir da sua descoberta, e, portanto, uma pretensa aproximação entre psicanálise e, de alguma maneira, com a ciência. Embora não a tenha concretizado como um estatuto científico, todos sabemos, sua descoberta influenciou transformações no campo científico, e que na metade do século XX já encontravam-se latentes. É nesse sentido que as críticas empreendidas por filósofos à razão cartesiana, somadas à fundação de um campo científico da linguagem e aos desdobramentos da descoberta do inconsciente por Freud, quando Lacan se põe a escrever e ministrar seminários, o campo científico de seu tempo estava sob profundas transformações em curso. Em especial, essas transformações eram sustentadas e empreendidas sob um paradigma outro, o da linguagem, o que muito diz da forma com que Lacan revisita os escritos de Freud. Freud também dialoga com os saberes acadêmicos e científicos de seu tempo, para evidenciar essa lacuna que havia na razão. Não esboçou interesse em invalidar a ciência, nem a opô-la à psicanálise, em termos de construto teórico, senão a sua aproximação, buscando um estatuto equivalente. Talvez a centralidade de sua discordância fosse em relação ao sentido como termo experiência, articulado pelo positivismo empirista de sua época, apontando para a possibilidade de um sentido de experiência experiencial, e não somente experimental, e que hoje é um sentido válido, articulado em campos científicos, como o da antropologia, tão cara à psicanálise. Mas, como sabido, a psicanálise não é capaz de atender ao estatuto da ciência positiva, justamente porque a segunda articula o sentido de experiência como experimento, indissociado da necessidade de possibilidade de replicação, sob o mesmo método de repetição dos mesmos resultados, como critério de validação para esse saber. Mas, entre os campos científicos que assumiram o paradigma da linguagem, há o entendimento de que uma experiência, no sentido experiencial, jamais de uma experiência, né, no sentido experiencial, jamais se deve esperar o mesmo resultado, pois a um tempo ou outro, os sujeitos intérpretes são outros, próximo, portanto, dos entendimentos da psicanálise e também do tempo lógico. Entendemos que, se levarmos a cabo o argumento clássico de que a psicanálise não seria um construto próximo do construto científico, em especial devido à sua natureza teórica inviável de demonstração empírica replicável, estaríamos sendo mais radicais com o construto epistemologicamente orientado à psicanálise do que com outros saberes científicos contemporâneos de Freud, e que fizeram ciência apenas a partir de construtos teóricos na instância simbólica. Vide, por exemplo, Einstein, que estava a construir ciência sem nenhuma possibilidade de experimentação, apenas na instância da linguagem,
E aí lembro da fórmula do E igual a MC ao quadrado. Também na instância simbólica, buscando oferecer contributos à semiologia, Saussure constrói uma matriz de conceitos sobre a linguagem verbal. Entre os pressupostos fundantes da linguística moderna está a proposição de que o laço que une o significante ao significado é arbitrário, ou então, visto que temos por signo o total resultante da associação do significante com o significado, e que podemos dizer mais simplesmente, o signo linguístico é arbitrário, uma referência ao texto de Saussure. Note-se que nesse campo científico também não há possibilidade de experimentação com o manuseio de matéria, visto que, segundo o próprio autor, o signo, ou seja, a união entre significante e significado, é convencionada no uso, portanto, se transforma ao longo do tempo. Essa perspectiva, indiretamente, corrobora para que se tornem mais evidentes as fraturas na concepção de que a linguagem designa o real inequivocamente, ou que fosse possível haver interpretações idênticas articulando um mesmo sistema de linguagem, pois, quando em uso, possui traços do articulador e lacunas de significação que escapariam às certezas cartesianas baseadas na univocidade do construto linguístico cogito ergo sum, penso logo sou. Nesse sentido, as ciências e a psicanálise lacaniana se tocam uma vez mais quanto à possibilidade de sustentação de saberes. Ambas são teóricas, ou melhor, se estruturam na linguagem. Mesmo nas ciências empiristas, só se pode sustentar seus saberes simbolizando-os em sistemas de linguagem, fonéticos, gráficos, lógico-matemáticos. Nesse gesto de compreensão da articulação fonética ou gráfica da experiência, sob regras de um sistema simbólico, impera a linguagem. Em outras palavras, o que é teórico sobre aquilo que é prático. Desse modo, e até mesmo a empiria ou a praxis, uma vez compreendida, passou pela redução simbólica e suas consequências de deslocamento em torno daquilo que a linguagem não esgota. Aquilo que induz repetições intencionais no campo científico e inconscientes no campo psicanalítico. Ainda que sob a forma de um relato linguístico, pretensamente objetivo, de um experimento metodologicamente orientado, ou de um relato elaborado sobre a experiência do existir e ser faltante, estamos sempre a lidar com a incompletude do campo simbólico, articulada e presente em cada positivação linguística, em cada dito. Outra dimensão comum é que em ambos os campos os saberes são constituídos em torno da limitação da linguagem. Nas ciências, isso fica evidente quando aquilo que escapou da linguagem delimitada pelo recorte teórico, metodológico, ou da possibilidade de compreensão do experimento, o que induz um movimento de repetição e de testes em busca de se avançar na direção daquilo que não foi possível saber. Na psicanálise também lidamos com a repetição em torno daquilo que não se sabe, mas que se presume lá estar. De forma análoga, mas não necessariamente semelhante, os dois campos parecem estar lidando com as fissuras ou arestas presentes na cadeia de significante articuladas em cada dizer. Cada positivação em palavras sucumbe a algo que não coube de forma toda na linguagem. A cada interpretação permanecem arestas como que fraturas daquilo que não pôde ser dito sem garantias de não equivocidade. Nessa direção, tanto a construção de saberes científicos quanto os saberes da formação psicanalítica são fundados na experiência daquilo que, ainda que expresse a linguagem, permanece como possibilidade de ser dito de outras formas. Desse modo, a virada linguística nos permitiu notar que aquilo que pode ser compreendido é linguagem. A realidade é linguística, o saber é linguístico e tudo mais aquilo que presumimos existir com laço material ou puramente abstrato. Entretanto, sendo a linguagem um sistema, ainda que em expansão, possui uma ordem, uma sincronia. Inexoravelmente haverá na experiência humana aquilo que não cabe na redução simbólica do dizer ou do representar. Trata-se, portanto, daquilo que se percebe existir justamente pela compreensão da impossibilidade de absoluta redução simbólica, o que não cessa de não se escrever. O que escapa da linguagem a condena a ser sempre em movimento e a expressar inexoravelmente saberes marcados pela impossibilidade de expressão toda. Dessa condição, não escapam os saberes científicos e também, notoriamente, se presume no campo psicanalítico. Talvez esse seja o grande desafio de Lacan na construção do grafo,
uma redução simbólica sobre aquilo que não cabe na linguagem, resultando na impossibilidade de uma representação totalitária. Parece ser também entre essas arestas, incompletude e impossibilidade de univocidade do dizer, que as significações se deslocam, para além do intencionado. Na articulação linguística, há algo a mais do que fora positivado no enunciado, seja a sua ordem subjacente, seja outros sentidos latentes nessa ordem. A significação desliza retroativamente por sobre os significantes encadeados entre sentidos possíveis e sobre o potencial latente de um movimento de expansão da significação com significados homologáveis pelo grande outro. Os textos de Lacan, enquanto encadeamentos de ditos de seus seminários, também extrapolam suas intenções e tomam sentidos possíveis e que tiveram desdobramentos práticos. Ainda que não fosse a intenção de ganhar a atenção de acadêmicos ou filósofos de seu tempo e de outros tempos, a forma com que os convocava pela apropriação dos conceitos e discordava de suas concepções, aproximou esse campo acadêmico e contribuiu para que ambos os campos caminhassem numa direção de discurso aberto, expansível, problematizável e não totalitário. Enunciados como um excerto do texto do Seminário 5, o nosso discurso deve ser um discurso científico, lá na página 261, demonstra que Lacan, sem intenção de cientificizar a psicanálise, a concebia como análoga a uma estruturação teórica comum à ciência, em sentido defensável. Como efeito, os textos lacanianos têm circulado entre alguns campos científicos contemporâneos que partem dos mesmos pressupostos, em especial de que um saber que gira em torno da impossibilidade do dizer de forma toda, um saber que circula entre pares e que consideram a compreensibilidade na instância da linguagem. Tendo isso posto, agora se torna um pouco mais fácil de expressar a importância da compreensão dos conceitos científicos articulados por Lacan na tentativa de assimilar um pouco mais de sua intencionalidade na construção da teoria sobre a prática clínica. No Seminário 5, os diálogos com o Saussure são notórios, desde as primeiras argumentações. No texto em Instância da Letra, além de teorizar sobre o inconsciente, Lacan está reafirmando teorizações sobre a linguagem. Nele propõe a inversão da representação gráfica do signo, presente nos relatos do curso de linguística ministrados por Saussure, passando de significado / significante para significante sobre o significado, com a intenção de enfatizar a primazia do significante na formação do inconsciente, ainda que essa inversão não fosse necessariamente dissociada do argumento central de Saussure, uma vez que, textualmente, também fez essa inversão sem prejuízos às suas proposições, pois é mantido o pressuposto de que não há ligação natural entre palavras e as coisas. Trata-se de um sistema simbólico. Para Saussure, a sincronia e diacronia designam, respectivamente, um estado de língua e uma fase de sua evolução. Ao explicar o conceito de sincronia, Saussure afirma que um sistema sempre pode ser apreendido de forma contingente, mas que está sujeito a uma convenção imutável, que homologa aquela possibilidade de articulação, produzindo um efeito de significação. Saussure desenvolve sua ideia metaforizando uma partida de xadrez. O valor respectivo das peças depende de sua posição no tabuleiro, do mesmo modo que a língua, a cada termo, tem seu valor pela oposição a outros termos. E considera que é bem verdade que os valores dependem também, sobretudo, de uma convenção imutável, a regra do jogo, que existe antes do início da partida e que persiste a cada lance. Nesse sentido, a articulação da cadeia de significantes de um neurótico também parece ser compreendida como sendo sincrônica e que, assim como na metáfora do xadrez, movimenta recursos, ora linguísticos, sob a autonomia limitada pela expectativa de significação homologada pelo grande outro, por essa regra subjacente. A essa ordem, essa regra do dizer que não está disponível no dito de forma positivada, mas interiorizado na possibilidade do dizer, chamamos a instância do discurso. Nesse sentido,
Quando Lacan está a se referir à função metafórica do significante, podemos entender que está a se referir na instância do discurso. Discurso não como articulado no senso comum, como um sinônimo do enunciado, um dito, um pronunciamento, mas precisamente na instância da sincronia, da enunciação, daquilo que regra o dizer possível para a obtenção de uma significação compreensível pelo outro que presentifica o grande outro, recebendo sua própria mensagem de forma invertida. É também nesse sentido de discurso que o inconsciente é o discurso do grande outro, pois é fundado em uma ordem do dizível, estruturado como linguagem. Em vias teórico-práticas, utilizar o termo discurso para se referir à enunciação e não como a enunciado é também uma questão de estar na ordem do próprio discurso teórico que articulamos. É assim, sob a compreensão do conceito sussuriano de sincronia em sua referência a uma ordem subjacente que condiciona o uso da linguagem, podemos ter bons ganhos em entendimento sobre a função metafórica do significante nos ditos oneiróticos, ou pelo menos esse foi os bons ganhos que encontrei. Diacronia, que também é um conceito articulado por Saussure, pode nos auxiliar a compreender alguns elementos presentes no processo de construção do grafo. A diacronia da linguagem diz respeito às suas alterações ao longo do tempo, dizia Saussure, sem representar a alteração na estrutura do sistema linguístico, em sua ordem. Isso se manifesta com alterações na pronúncia, na escrita, onde restam alguns elementos de um outro tempo, mas que vão sendo sobrepostos como substituidores, sem que isso produza significações distantes ou sob outra ordem. São substituições por equivalência e por proximidade. Essas transformações, para fins de estudos linguísticos científicos, permitem a reconstrução da cadeia de alterações no uso das expressões e palavras e que podem revelar o seu uso primeiro. Importante ressaltar que essas alterações diacrônicas não alteram o sistema linguístico. As alterações podem ser de nível fonético, de grafia ou até mesmo ambos, em caso de substituição de uma palavra por outra. Para a compreensão da significação a partir da proposta topológica do gráfico, podemos explorar o conceito de diacronia na sua relação com a manutenção de semantemas, com a função metonímica do significante em operações de recalcamento ou na designação do objeto do desejo, respectivamente. O famoso exemplo do esquecimento de Freud durante sua viagem à Herzegovina, onde não conseguiu lembrar, sem antes remontar semantemas numa dada diacronia, o nome do autor dos quadros do afresco da Catedral de Orvieto, o pintor Signorelli, cujo prefixo Signor alvo da fonte repressora que operava a repressão da consciência indesejável ou do desejo recalcado. Em última instância, a despeito das substituições dos semantemas, tudo esteve sincronizado sobre uma ordem do inconsciente. Operação análoga às alterações da língua ao longo do tempo, que não alteram um elemento ordenador em torno do qual o sistema linguístico se estabiliza. Substitui-se entre relações de equivalência até que o significante primeiro se torne imperceptível, recalcado, mas continua a se fazer presente condicionando as relações de equivalências e substituições e operações de recalcamento. A partir da apropriação do conceito de diacronia, também podemos expandi-lo para a diacronia do enunciado, agora é a diacronia do dito, e perceber elementos da função metonímica do significante. Ao organizar a cadeia de significantes, os significantes se alternam para expressar algo do mesmo discurso. Ao tentar designar o objeto causa do desejo, essa construção da fala no tempo está sempre errante. Ao buscar ser assertiva numa construção temporal, ao nominar, a coisa escapa, numa consequente substituição. Mas como o sentido é concretizado pela pontuação, essa metomínia pode, por vezes, essa função metomínica pode, por vezes, em razão da pontuação, encontrar um sentido outro, possível também de ser homologado pelo grande outro, mas que desloca simbolicamente o sujeito para outro ponto de seu discurso, onde percebe sua própria mensagem de forma invertida.
Desse modo, a pontuação é uma aposta do analista. O sentido assumido confirmará em cada enunciado o discurso do inconsciente, o discurso do grande outro. Portanto, no contexto clínico, um ato ilocucionário possui sincronia, diacronia e discurso. Discurso e fala, uma ordem e um tempo, um apontamento indicativo de direção e significação, encerrada pela pontuação, interrupção. Nesse gesto de enunciar que, no tempo, encadeia significantes e que produzem um sentido, remontando a ordem da linguagem da qual o sujeito do inconsciente é efeito. Se o analista pontua quem ou o que aponta, o grande outro enquanto alteridade, o discurso do grande outro no inconsciente, Bom, gente, eu quero, né, agradecer inicialmente o convite, né, para ser mais um desse cartel, que se iniciou, né, acho que em função de um tema em comum, que era a ideia de vocês trabalharem no seminário 5, né, e como todos descreveram nos seus trabalhos, vocês também percorreram outros textos, né, de Lacan, de Freud também, né? E eu queria, sim, dizer que eu me sinto privilegiada por ter podido fazer parte, né, dessa trajetória de cartelandos tão implicados, né, tão comprometidos, né, apesar de... e aí, mais uma vez, a gente fala, né, que essa coisa do tempo, né, muitas vezes... não se trata de... O tempo em psicanálise é muito relativo, né? Eu acho que na medida em que todos, apesar das dificuldades que acontecem normalmente, né, na vida das pessoas, então surgem atividades outras, é preciso às vezes mudar o horário, e apesar de tudo isso, né, que foi acontecendo, inclusive a pandemia, né, que chega também recentemente, que poderia dificultar, né, muitas coisas, mas eu acho assim, quando tem desejo, gente, quando tem comprometimento, né, as coisas vão se dando, a gente consegue dar um jeito. E foi o que eu assisti, né? Um grupo de pessoas extremamente sério, né? Que estudava muito, né? Que se dispunha a ir para os encontros estudando bastante, né? Quer dizer, é um estudo que se dá, né? Sozinho, né? Por cada um, individual, mas que também, né? Com os pares, né? Quer dizer, cada reunião de cartel que eu participei, eu percebi a evolução, né? E quando eu lembro o início de vocês e hoje, né, escutando o trabalho de cada um, eu percebo sim que houve uma trajetória importante, né, um saber que se faz a partir, né, do estudo, um saber novo para cada um de vocês, né? Vejo os trabalhos extremamente autorais, né? Cada um assim comparecendo com seu estilo muito próprio, né? E isso realmente é o objetivo do cartel, né? Por que ele é um dispositivo privilegiado, né, dentro da formação em psicanálise? Porque a ideia é que justamente, apesar de que o estudo seja feito em grupo, né, em alguns momentos, mas que o trabalho seja, né, de acordo com o que te fisgou mais, e acho que cada um com certeza cumpriu com essa função, né, de poder articular, né, dentro da sua prática, dentro da, né, o que se interessou mais, enfim. Então, eu quero realmente parabenizar os trabalhos e dizer que fico muito feliz, né, de saber que, inclusive, todos estão saindo querendo fazer mais cartel, né? Quer dizer, acho que nesse momento, né, a biblioteca tem apostado muito, né, nesse dispositivo, que vocês entendem cada vez mais que o porquê dele ser privilegiado, né? É um tipo de saber que é diferente dos grupos de trabalho, que também são formas interessantes da gente avançar na formação em psicanálise, mas que é diferente, né? É especial, enfim. E que a partir daqui, então, surjam, né, novas possibilidades, né, de estudo, que eu acho que todo mundo está saindo com essa mesma ideia, né? Quero agradecer muito a Paula, né, que, sem dúvida, nos possibilitou estarmos fazendo essa transmissão, né, pelo Zoom e pelo YouTube.
estamos sendo pioneiros, né, em fazer um desdobramento virtual. Eu acho que isso também deve ao desejo, né, a dedicação da Paula também sempre muito presente, né, que faz toda a diferença para a Biblioteca Freudiana. Maria Angélica também, que sempre, né, tão presente, tão ativa, nos possibilitando, né, criar, adaptar os formatos, né, quer dizer, mesmo numa situação de pandemia, que poderia, né, dificultar, a gente está fazendo as coisas, a gente está, né, tendo uma participação intensa, né, muito grande de pessoas que estão assistindo esse desnudamento, e essa é a ideia, né, trazer a formação em psicanálise de uma maneira mais ativa para as pessoas, que mais pessoas possam ter acesso, né? E a todos os colegas, né, do cartel de gestão, cartel diretivo, eu acho que nós estamos aprendendo muito, né, com esses novos formatos, claro que torcendo para que a gente possa estar presencialmente, mas que isso não impeça que a gente continue trabalhando, porque eu acho que essa sempre foi a ideia, né, que a Maria Angélica sempre trouxe para nós, como presidente da instituição, né, que a gente continuasse trabalhando e nós estamos aí. Então, obrigada a todos, né, e parabéns pelos trabalhos. Fiquei muito feliz de escutá-los. Podemos abrir para as perguntas. Bom, pessoal, então está aberto, né, para o nosso debate e perguntas. Então, quem quer começar? Maria Angélica. Peraí, Maria Angélica, só um pouquinho. Pronto, pode falar. Isso. Por un lado, yo gostaria de parabenizar a todos porque estudar Lacan no es fácil, pelo contrario, o sea, poder entrar no campo conceitual lacaniano implica un esforço muito grande. Eu gostei de todos os trabalhos em si, porque me dá a impressão de que eles atingiram um grau de singularidade, não? Cada trabalhando aquilo que resultava muito interessante. Eu vou começar por a questão que me parece também muito importante e que provavelmente o Luis Gustavo também aborda, mas não só ele, sino também nós outros, de que é interessante quando estudamos Lacan poder establecer qual é o contexto teórico no cual él se sustenta, con quién él dialoga, tanto en Freud y fundamentalmente en Lacan, que dialogó, digamos, con pensadores do campo da ciencia, da cultura, y que consiguió en ese tiempo subverter conceptos que venían do campo científico o do campo cultural. Por otro lado, también teníamos que pensar en el contexto histórico, que implica tanto elaboración de teoría, tal es así que vocês trabajaron mucho sobre el Seminario 5, hay algunas referencias también a seminarios posteriores, más que de facto a conceptos que Lacan precisó ir aprofundando, ¿no? A partir de no desenvolvimiento de su obra. Y también el contexto social. Y ahí eu gostaria de colocar, porque o Gustavo fala do desejo y fundamentalmente do desejo histérico, desejo obsesivo, y eu gostaria de colocar así como condições na actualidade, mesmo na actualidade que não só se refere a esta situación de pandemia, de reclusión, de isolamiento social, sino también a algo un poco mayor. Actualidad, yo me refiero así, o que podríamos considerar los últimos 20, 30 años. O sea, esas modificaciones que se han dado en el campo de la cultura. Y entonces tal vez preguntar si esto que él, por ejemplo, Gustavo, cuando fala de desejo histérico, desejo obsesivo, como ele encontra isto na clínica, ou eu sei que ele ainda, digamos, está no começo disto, não? Mas, de todas maneiras, como reflexão. A Carolina gostaria de perguntar o que ela pensa da maternidade na atualidade, porque ele falou disto também, não?
Andressa fala da agressividade, e isto também forma parte do mundo cultural. Há períodos históricos em que a coisa fica mais calma, pareciera que estamos em um tempo que muitos pensadores têm manifestado como tiempos, digamos, donde hay una incidencia, tal vez de una modalidad paranoica, o sea, de desconfianza en otro. Y Luis Gustavo, finalmente, cuando él está falando así y él intenta contextualizar, claro, bien, si finalmente, no sé si me ficou claro, o que le encontraría dentro do saber científico, o saber da ciência positiva, e a ideia do saber, em todo caso, no campo psicanalítico. Cada que quiser responder, eu gostaria de começar, então, com isso. O que é o saber científico? Quais são os postulados do saber científico? Qual é o alcance do saber científico, se a sua finalidade? Estou pensando, em todo caso, na ordem podríamos dizer, das causas, ¿no? ¿Cuál es la causa final? ¿Y cuál es un saber psicanalítico? Que permitiría pensar él como ciencia, y una ciencia probablemente dentro de otros parámetros que no a ciencia, digamos, positiva. Y entonces ahí yo pararía. Espero entonces respuestas de vocês. Quien se sienta confortable para responder, agradeço. Mas parabéns pelo trabalho. Acho que começo, então, Vai. pela apresentação dos trabalhos. Quando você me pergunta sobre a diferença, tanto da neurose obsessiva quanto da histeria, no que eu vejo hoje, eu acho que sim, há uma mudança conceitual. Não há uma mudança conceitual, mas há uma mudança de estilo de como ela se apresenta na clínica. E como a gente já discutiu em outros momentos, o objetivo dessa diferenciação foi uma diferenciação teórica, porque eu acho que na prática o discurso vai se encaminhando e ele vai sendo estericizado durante o tratamento. Tanto que é um tema que eu gostaria de fazer um futuro cartel. E o meu ponto para pegar esse tema para escrever era justamente um interesse na diferenciação teórica. E eu acho que é da necessidade de se escutar aquilo que vem, num primeiro momento, para uma diferenciação e para uma condução de tratamento. Não acho que seja possível você escutar um paciente e não conseguir identificar para onde você quer conduzir. Quando eu falo desejo e falo que o analista deve privilegiar a ascensão desse desejo, eu acho que passa bem por aí. Porque tem algumas coisas que, se alguém que vem, por exemplo, com uma neurose obsessiva muito grave, muito rígida, que não vai ter muita função. Eu acho que escutar e saber pontuar especificamente em cada modalidade se faz necessário para um sucesso de análise nesse sentido. Assim, posso também falar um pouco. Acho que a coisa ela muda. Se você fala em conceito e logo se a gente faz um paralelo com a pandemia que a gente vive hoje, a gente é podado de muitas coisas que a gente desejava e a gente é colocado em um novo ambiente. Acho que num primórdio a gente não imaginava fazer um desenvolvimento online, tinha muito desejo de fazer presencialmente dentro da biblioteca, mas isso não é possível. Pega outro contexto. Pensei em Freud na época da Segunda Guerra, que precisa sair de Viena. Tenho certeza que ele não queria sair de lá. É uma situação em que as coisas elas são colocadas, mas o desejo está presente, por mais que as coisas aconteçam. Algo parece que é maior e que conduz o sujeito. É justamente como mola propulsora. É dessa maneira que eu entendo. A Maria Angélica fez mais algumas perguntas. Alguém mais quer falar? Eu vou tentar elaborar, entre muitas questões, uma resposta
possível, né, pelo questionamento que ela fez. Acredito que entre ciência positiva e psicanálise a questão é muito mais bem resolvida, porque o estatuto um estatuto não comporta o outro devido àquela o paradigma da razão e a necessidade da replicação empírica, essa coisa toda que não presume o paradigma da linguagem, né? Presume-se uma designação inequívoca da linguagem às coisas e aí sim apontar as relações causais e tudo mais. Mas o que me ocorre é que após, né, essa virada linguística, após anos 50, o campo científico também se estruturou sob outras formas e também se estruturou reconsiderando esse paradigma que Lacan compartilha e revisita Freud. Então, se houver uma possibilidade de chamar ciências psicanalíticas, né, acho que é uma nomenclatura tão acolhida pelo paradigma da linguagem quanto as ciências que se ancoram também com essa sustentação de que o saber é linguístico, né? Nada escapa aos desfiladeiros dos significantes. Tá bom? A Jandira quer fazer uma pergunta? Quer falar agora, Jandira? Eu queria só de fazer uma observação a respeito do que o Luiz Gustavo estava falando. Depois faço outros comentários, mas porque achei extremamente interessante que você, sei lá, poderia ter pego o caminho de quantas vezes se desejou pensar por que a psicanálise não é uma ciência. E, aliás, também outros caminhos de tentar fazer com que a psicanálise seja uma ciência, embora diferente do que a ciência positiva, né? É que você fez uma virada de mostrar que nem as ciências positivas e nem qualquer outra ciência, ela é ciência no sentido de que não tenha furo, de que não tenha deslizamento, não, talvez não seja a melhor palavra, mas de que ela não tenha a tal da falha, de que ela não tenha exatamente o furo que a move. Então, seja toda. Isso, que eu achei extremamente legal, até quando você fez a referência a Einstein na fórmula E/mc², que só se verificou depois com a explosão da bomba, né? Que a gente, sem falar que a gente está vivendo uma experiência agora em que a gente se segura na ciência como forma de nossa salvação, até por isso estamos aqui dessa forma e não na sede da biblioteca. Estamos em casa, estamos falando desde casa, estamos aqui seguros, achamos que estamos, pelo menos estamos porque a ciência nos diz de que, já que não se sabe, é melhor a gente ficar em casa. Então, por não se saber o que fazer, é melhor ficar em casa. Então, tem a questão do saber que você promoveu um giro que me pareceu bastante interessante. Era só um comentário nesse ponto que você estava falando. Então, encerro aqui para dar voz a vocês nas respostas que a Maria provocou, né? Só uma tréplica, né? Porque muito se fala, e com alguma razão, né, que a ciência se move em torno daquilo que se sabe, mas se dando um giro é em torno daquilo que não se sabe, tanto que exige repetições, né? Repetições para tentar chegar naquilo que ainda não se sabe, mas enfim. Sim. Carolina, você vai responder a Maria Angélica e eu gostaria de incluir aí junto, porque eu acho que cabe a pergunta aqui do João Henrique. Ele gostaria, se você pudesse falar um pouco mais sobre a mulher desejar a maternidade, mas desejar outras coisas, e ocupar essa função materna e sair desse lugar, que é um pouco o final da tua fala. A Maria Angélica faz a pergunta sobre isso na atualidade, mas eu acho que cabe aí a pergunta, se você puder colocar, e aí depois a Andressa fala e eu passo a palavra para o André fazer uma pergunta. Acho que dentro do nosso cartel ficou bem clara essa questão da constituição do sujeito, que quando uma criança nasce, ela nasce assujeitada, né, como Lacan traz.
E então ela nasce como um pedaço de carne, não tem essa linguagem que faz essa estrutura na criança, né? Que faz esse bordeamento. E acho que a maternidade entra nisso, não só como uma característica do feminino, porque pode-se, por exemplo, 2 pais homens adotar uma criança, mas eu digo não dessa questão desse feminino enquanto gênero, mas feminino enquanto modalidade, assim, para poder constituir essa criança. Me parece bem pertinente essa questão desses pais, seja esse grande outro primordial, se colocar enquanto faltante nesse sentido de não só desejar a criança, mas ter uma vida além dessa relação mãe e bebê. Então, desejar um trabalho, desejar esse companheiro ou companheira, enfim, desejar outras coisas que não seja a maternidade que a preencha completamente. Não fazer essa criança ser falo, que me parece que ao fazer essa criança ser falo, abre para uma constituição mais psicótica, dessa criança ficar alienada desse desejo, desse grande outro. E ao a mãe, ou enfim, esse grande outro poder desejar outras coisas, abre para essa criança poder também se colocar enquanto desejante, enquanto faltante. Isso que eu pensei assim e conseguir articular. Eu acho que essa questão do feminino ela é bem ampla e agora vou iniciar um outro cartel exatamente sobre esse tema, que eu acho que essa questão de construção do sujeito me parece que trabalha, enfim, dá para a gente relacionar bastante com a questão do feminino. Eu vou fazer só uma carona aqui, Andressa e André, antes de passar, só para entrar um pouquinho aqui. Eu acho interessante isso que você está colocando e eu acho interessante a pergunta da Maria Angélica. Nós escutamos a Julieta Jerusalinski, quando ela veio à biblioteca no ano passado, justamente falando da maternidade na contemporaneidade, né? Então, os efeitos, e aí entrando um pouquinho no que o Luiz Gustavo estava falando, então o efeito do discurso naquilo de que o sujeito pode encontrar uma significação. Então, a tecnociência, a partir do que ela colocava, trazia a posição, né, a maternagem, vamos colocar assim, ela colocou a função materna e ela dizia do declínio da função materna, porque o grande outro a qual as mães então recorriam falava muito mais da tecnociência, de uma pesquisa no Google, do que então um grande outro que detinha o saber, que era uma mãe, uma avó, uma rede que fazia essa transmissão e aí viabilizava isso que ela colocava da função materna. Bom, essa era a posição da Julieta, um pouquinho em cima disso. Eu também faria uma observação que eu penso que hoje em dia a gente tem se deparado com muito mais casos de autismo, né? E diferente do que daí a ciência, no sentido da medicina, neurologia, coloca, e aí tem muitas teorias do porquê que nós nos deparamos com muito mais casos de autismo. Sei lá, já vi notícia no Facebook porque é o consumo excessivo de Coca-Cola, umas coisas assim. Então a gente sai desses absurdos para entrar e tentar entender, né, o que se passa aí. E nós temos feito um trabalho muito interessante na Fábrica de Casos, que é justamente sobre um caso de autismo. E nós temos trabalhado muito texto, até da Inês Catão, Jandira, que a gente vai depois ter, né, da Inês Catão, da Lasnik, e a Inês Catão coloca justamente uma questão que e eu vou entrar um pouquinho nisso que você estava falando, Carolina, que é quando, então, esse bebê não ocupa o lugar de um objeto fálico. Também há um problema aí. Se há uma completude no sentido de que não implica que a mãe possa endereçar esse desejo a outro lugar, isso complica, mas também complica que esse bebê não ocupe lugar no desejo dessa mãe, né? E eu li aqui e me perdi. Então, eu colocaria, ou acrescentaria isso o que você estava colocando, e faria também uma colocação que me parece que isso do desejo da mulher, da mãe, desse grande outro primordial,
às vezes a gente fala muito da mãe que trabalha, da mãe na atualidade, da mãe que endereça e faz um investimento libidinal, poderíamos colocar assim, em outras ocupações. Mas temos também pensado e trabalhado muito em cima disso, e a gente sempre bate um pouco numa tecla que seria da ordem do desejo sexual. E é um outro encarnado que tem o saber sobre o desejo sexual desse grande outro. Então, eu não sei se o trabalho ocupa esse lugar, honestamente. Tá? Então, encerro aqui minha colocação, abro para Andressa, e depois do André tenho mais perguntas aqui. Só queria fazer uma consideração antes. Acho que essa questão da contemporaneidade a gente pode falar também sobre o feminismo, né? Enquanto como ele está na atualidade, como isso se articula também com esse desejo, que é importante a mãe, enfim, quem faz esse papel de grande outro primordial, ter esse desejo de outras coisas, mas exatamente ter essa alienação com a criança, desejar essa criança. Alguém tem que desejar essa criança para ela poder emergir enquanto sujeito. Senão vira exatamente um pedaço de carne, né? Que não se fala dessa criança, ela não está inserida numa linguagem. Ou então uma psicose, onde ela está inserida numa linguagem, mas não se faz sujeito. Enfim, acho que são questões, né, a se pensar, principalmente por causa da contemporaneidade. Andressa, a pergunta da Maria Angélica, você gostaria de responder? Atualmente, né, a gente, devido à pandemia aí, a gente vê noticiário e em questão, assim, como ela está presente, né, cada dia mais, atualmente, ela está presente. Então, assim, precisa se falar disso, precisa ouvir isso e precisa ver o que está acontecendo. Então, a agressividade, ela é algo muito que, como eu coloquei, a agressividade todos temos. Mas o que passa por essa agressividade? O que vai além disso? Porque se ela não for bem estabelecida, ou se ela não for resolvida, ou a pessoa não saber lidar com isso, ela vai gerar uma violência e decorrer algo que vai passar de uma situação. Então, a agressividade, ela está presente no dia a dia. Então, assim, o que essa pessoa vai fazer com isso? E a situação, o que esse outro, como ela vai lidar com essa agressividade? Isso é o importante, né? Porque afetar o outro, machucar o outro, ele passa por algo muito mais sério e muito mais complexo. Então, precisa ter um olhar para isso, porque cada dia está acontecendo mais e está visto mais isso, e o que vamos fazer com isso? Então, precisa se ter esse olhar para que essa pessoa, como o Gustavo Lara coloca, né, eu acho que entre nós, é até muito engraçado que a formação de inconsciente, a gente se encontrou nisso, porque teve uma sincronia, né? Até mesmo nos temas, porque o outro Gustavo, ele fala a questão do desejo, essa questão da histeria, da neurose obsessiva, tem muito a ver com esse desejo. E a Carol entra com a questão da psicose, a constituição do sujeito. Como que é realizada essa constituição do sujeito? E a gente debate isso muito, porque é importante falar como essa criança é inserida, como esse sujeito é inserido na vida, né, na história, como que ele é contextualizado. Né? Então, é importante esse desejo, é importante a constituição, é importante compreender. E, assim, aí eu entro com a questão da agressividade, porque, além disso tudo, tem muita relação com a mãe, né? A relação vai muito além disso. Então, assim, aí vem o Gustavo Lara e fala da questão da sincronia, a questão, né, do objeto A, a questão da linguagem. Então, o quanto isso é importante. Então, os temas muito atuais, formação do inconsciente é um seminário que fala muito sobre muitos aspectos, no quais a gente debate muito.
E isso relaciona com o ponto de vista de cada pessoa. Então, pensando nisso, que eu falei da agressividade, né? Como formação do inconsciente. E, Andressa, posso só acrescentar uma coisa também? Acho que, pensando nos tempos de pandemia, né? Como a gente tem escutado o aumento da violência doméstica, né? E acho que o que você traz no teu trabalho é justamente quando você diz que quando não é falado, né? Não é trazido em palavras, isso pode virar em ato, né? Quer dizer, a importância dessa escuta, a importância dessa fala, né? Para que não haja essa atuação da violência, no caso, né? Sim, sim, porque pensando-se, né, em violência doméstica, assim, é algo muito sério, é algo que precisa se falar disso, é algo que está atual, e assim, eu acho que a gente precisa escutar sim as mulheres que estão nessa situação, né, porque é uma situação bem delicada, é uma situação que precisa ser ouvida, mas também ouvir o outro lado, né? Por quê? Porque se isso não for só de uma parte, não ouvir da outra, ele sempre vai acontecer o ato, né? Porque ele não vai falar sobre isso, a linguagem não vai aparecer, isso não vai ser dito, e aí vai ocorrer a violência. Eu estou colocando, não de uma ordem, né, de uma ordem psicótica ou de uma ordem... Eu estou colocando numa ordem que é de uma neurose obsessiva, né? Então, assim, é nesse sentido, porque tem várias situações. Então, de um agressor, você está falando disso, da escuta de um agressor, que não é necessariamente perverso, né? Mas que pode ser um neurótico, é isso que você está falando, né? Sim, porque não são todos, a gente não pode colocar numa caixa, que todos são psicóticos ou todos são perversos. Sim, tem os que são obsessivos muito grave. Então, assim, eles precisam dar conta disso. E como se falar disso, né? Dando a escuta, ouvindo, porque é toda uma questão, há uma falta ali, né? E nessa constituição desse sujeito, se tem muita coisa que... aí tem a questão da constituição da masculinidade também, né? Como o feminino também tem da masculinidade. Tem uma questão aí do homem forte e tudo mais. Então, assim, entra também numa constituição social. Então, precisa se falar também nesse sentido. Tá. Então, eu vou abrir agora, gente, para o André fazer a pergunta e depois do André eu tenho algumas perguntas aqui do grupo. Então, primeiro eu queria parabenizar aos 4 cartelandos. Eu achei extraordinário como o trabalho de cartel reflete o percurso de cada um. Isso foi realmente extraordinário nesse desenudamento, né? E aí eu queria fazer 2 perguntas, né? Uma para a Andressa e outra para o Luiz Gustavo. Andressa, você trabalha, vamos dizer, pelo menos menciona, né, a diferença entre agressividade e violência. E me ocorreu que tanto Freud, em diversos momentos, mas particularmente Por São e Seus Destinos, e depois Lacan, trabalham trabalham também, colocaria principalmente não por esse viés, mas trabalham a questão do ódio. Né? Quer dizer, o Freud trabalha o ódio e depois o Lacan vem trabalhar também no ódio. E queria saber se você teria alguma coisa a dizer aí, engatando nisso, engatando o que a Maria Angélica trouxe sobre a questão do tempo que estamos vivendo, e aí eu vou pegar um pedaço da fala dela, dos tempos atuais, pensando, vamos dizer, tempos atuais nos últimos 30 anos, por exemplo. Se a gente, ou até mais tempo que isso, não viveu um tempo em que acreditamos ou acreditávamos nesse poder da palavra vir a tomar o lugar
do ato. Se não acreditamos que em termos sociais, não só em termos clínicos, estou colocando em termos sociais, que, por exemplo, se não vivíamos ou vivemos ainda na crença de que a palavra, o debate, o simbólico pode dar conta dessa agressividade para não se tornar violência, e se não há hoje um questionamento quanto a isso. Então, essa seria para Andressa. E para o Luiz Gustavo, é uma questão que não é nova para mim, mas, assim, devido à tua trajetória, eu gostaria muito de ouvir qual seria a relevância hoje desse debate da psicanálise como ciência ou não como ciência, ou a inclusão da psicanálise num campo científico, mesmo considerando, né, quer dizer, a ciência não só como ciência positiva. Se isto é uma questão relevante no campo acadêmico, e qual que seria a relevância disso dentro do campo acadêmico? Novamente agradeço e parabenizo a todos. Jandira, quer incluir agora a tua pergunta ou depois? Não, eu só quero aproveitar que eu acho que a gente devia fazer uma live aqui sobre o tema que o André está falando aí, que é sobre a palavra nos tempos duros que estamos vivendo. Mas sociais, políticos, ponto. Boa Sugestão de sugestão. pauta para uma live. Sim, depois vamos discutir isso, então. Podem se habilitar aí, Andressa e Luiz Gustavo aqui, ó, Gustavo. Pronto. A sua pergunta foi em relação do ódio que Freud estudou e Lacan estudou sobre esse tema, isso? Tá. Assim, o ódio, né, tanto quanto o amor e o ódio foram estudados. Mas, assim, o ódio em si, eu vejo, quando o Freud coloca muito, foi no mal-estar da civilização, né, que ele coloca muito a questão da agressividade, violência e tudo mais, né, em questão de falar sobre o ódio que estava acontecendo e tudo mais, e isso relacionar com que a pessoa lida com esse ódio que está ocorrendo externamente ou internamente. Inconsciente, não se saberia te falar muito bem, eu preciso estudar muito mais sobre isso, que fica um estudo para mim, tá? Mas, assim, de como esse ódio, ele passa da relação que ele tem na infância com a constituição do sujeito que ele não sabe lidar. Por que que eu coloco isso? Porque a relação falando um pouquinho da prática, porque ele relaciona a relação de homem e mulher, a relação que ele tem com a própria mãe. Ele coloca a mulher como relação, às vezes, da mãe ali. Ele olha e, assim, ele se pergunta muitas vezes porque ela é igual à minha mãe, né? Nesse sentido. Então, é uma relação de ódio. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa, esse sujeito foi colocado, né? Ele não soube lidar muito bem com a constituição dele. Tá? E o Lacan, no que ele coloca mesmo no Seminário 5 da agressividade, ele não coloca como um ódio, ou eu não vi, me passou despercebido, que vem a estudo para mim em particular, porque a agressividade foi uma manifestação que eu vejo do sujeito no campo da linguagem. Então, a agressividade, eu não sei, ele coloca como uma agressividade um ódio interno que ele tem e qual ele não está sendo dito, seja homem ou mulher mesmo, né? Porque as mulheres também têm essa questão da agressividade, muitas vezes. Todos temos. Mas, assim, como ele coloca, como é a estrutura desse sujeito. É isso que vem. Não sei se ficou muito bem claro, mas que fica para mim também ao estudo sobre isso.
né? A questão desse ódio. Porque no Freud, quando eu vejo a questão do ódio, é a questão do mal-estar da civilização, né? Que tem toda uma constituição ali que ele vai falar sobre essa violência e essa guerra que está acontecendo no momento. Mas Lacan, no que eu vi, ele não colocou a palavra ódio em si no seminário, né? Mas, assim, ele colocou como agressividade, como a questão da constituição do sujeito e tudo mais. Mas que isso que fica uma pergunta para mim, aos estudos particulares meus. Luiz Gustavo, daí você responde e depois eu tenho mais algumas perguntas aqui do grupo. E aí depois eu repasso a pergunta aqui para o pessoal, tá? Vamos lá. Então, acho que a pergunta na direção do porquê é importante ou relevante essa aproximação ou que esses saberes circulem em ambientes mais próximos, senão comuns, né? E aí me parece que um ganho que eu percebo e que construí essa compreensão nesse percurso é que quem sai ganhando nessa relação é a ciência e, indiretamente, quem ganha é seus desdobramentos práticos na sociedade. Porque a psicanálise ela se demonstrou ao longo dessas últimas décadas muito mais competente na articulação dos saberes na instância da linguagem, né? Ela articula muito melhor o paradigma da linguagem e que, portanto, ela oxigena inclusive os campos científicos que pretensamente querem se distanciar de uma objetividade para as coisas subjetivas ou objetividade das coisas sociais, mas que não conseguem se livrar da herança positivista de uma forma de uma virada propriamente dita para a linguagem. E, nesse sentido, acredito que esse deslocamento simbólico na instância da articulação dos saberes, na instância do simbólico, né, para além de uma relação lógico-matemática ou uma relação aristotélica com a linguagem de designação de coisas de forma inequívoca, pelo menos para da linguagem desse campo, eu acho que a ciência sai ganhando, mas, como consequência, os seus efeitos, né, de pensar o nosso tempo são melhores do que o da ciência clássica, quando se tratando dos objetos subjetivos ou dos objetos sociais. Posso dialogar? Sim, claro. Então, adorei tua resposta, quer dizer, vai no sentido quase Foucaultiano do papel da psicanálise junto às ciências, né? Ou pelo menos no Palavra e as Coisas. Não, mas eu pensei numa questão, quer dizer, que se coloca mais atual e talvez seja muito mais prosaica. Pensei na questão da academia se vendo, ou pelo menos discursivamente, como sede da ciência. E, nesse sentido, a relevância que teria o debate, até dentro da psicanálise, de considerar-se ou não próxima às ciências. E a relevância para a academia, ou então para a psicanálise, inserção na academia, ou para a academia no diálogo com a psicanálise, que foi esse mais propriamente o teu tema. Enfim, sem possibilidade de resposta definitiva, sequer talvez bem delimitada. Não. Né? Mas acho que sim, a ciência ela é menos uma igreja da verdade segura do que já foi, né, nos tempos de hoje, e, portanto, vejo como positivo, né, essa oxigenação. E não à toa que também, em boa parte da academia, pelo menos brasileira, daqueles campos das ciências humanas ou das ciências do espírito, em sentido amplo, sempre nos deparamos com perspectivas oxigenadas pelos saberes construídos na psicanálise nos últimos 40 anos. Então, acho que enquanto sede do saber, talvez está se tornando cada vez mais ruído, né? Esse pilar, né, de sede do saber, mas que acaba aprendendo, reconhecendo a falência da linguagem, né, de designar as coisas de forma inequívoca, aprendendo a dialogar com outros campos, e que a psicanálise acho que tem uma competência ímpar nesse apontamento, né, de direção da impossibilidade da não
equivocidade. Muito obrigado. Bom, então aqui abre-se uma pergunta para o Gustavo, do Igor Push. Então, ele gostaria de saber, Gustavo, ele gostaria que você expandisse a ideia que você abordou no teu trabalho sobre a manifestação do inconsciente que interessa a análise. Peraí, eu vou ler inteiro aqui. Então, ele aborda rapidamente num trecho do seu trabalho que a manifestação do inconsciente que interessa a análise é o presente, exclusivamente no setting analítico. Então, aquilo que que surge na análise é o que interessa. E parabéns pelos trabalhos, obrigado pelo aprendizado. Depois tem uma pergunta da Lilian, não sei endereçada a quem, ela disse, quando pecamos por excesso ou por falta? Não sei se ela quiser depois mandar aqui a pergunta de novo, eu repasso. E aqui tem uma outra pergunta para a Carolina. Quais as possibilidades desse sujeito alienado, não apenas o bebê, penso não apenas o bebê assujeitado, mas deste adulto não desejante? E a Marilísia pergunta para a Andressa, então, como você articula a agressividade com a pulsão dentro do contexto do seu trabalho de cartel? Paulo, eu só queria fazer, eu acho que essa pergunta foi feita quando a Carolina estava falando a respeito da função materna, né? A espécie da falta, né? Eu acho que era em relação a isso. Tá, então, Gustavo, se você quiser começar ali. Bom, quando eu me refiro a que o que interessa a psicanálise é o que está sendo dito no setting analítico, eu acho que é justamente para que a gente não caia numa análise selvagem, fora de análise. Que a gente tem que se ater ao discurso dentro de análise, não fora dele. Porque as manifestações inconscientes, sim, elas acontecem fora, mas o valor que vai ser dado para elas somente acontecerá quando estão em análise. Então, eu parto por aí. Eu não sei se eu conseguiria me estender muito mais além disso, porque, para mim, não quer dizer... a gente já discutiu em outros momentos também se o inconsciente existe fora de análise ou não, mas de que valor a gente está falando de inconsciente? A gente vai analisar alguma coisa que não está sendo trazida para análise? Não tem como. Só existe aquilo que foi dito. Aí me veio à cabeça agora, que não está no trabalho, porque pegando o que a Maria Angélica perguntou no começo, numa questão de contexto. Se a gente pegar, por exemplo, uma questão de intervenção precoce, onde é trabalhado para que essa formação inconsciente se dê a contento. A gente vai dizer que o inconsciente não está ali? Talvez não seja bem por aí, mas no meu trabalho, pelo contexto que eu peguei, sim, o inconsciente que interessa é o presente em análise, o dito em análise, não que fuja disso. Porque a gente pode escutar a pessoa na análise e, porventura, saber uma história muito parecida, porque as informações elas correm e a gente vive em Curitiba. E a história, você pensa, será que foi por isso mesmo? Mas não vai ser sobre essa história que a gente vai se ater. Vai ser justamente pelo que o analisante trouxe. E é isso. E, Gustavo, eu acho que você também, no teu trabalho, fala desse ceder ao desejo no processo analítico, né? Que eu acho que essa quer dizer, você está dando esse valor, né, ao inconsciente, né? Então, não que a gente não vá ver desejo fora da análise, mas você está valorizando esse percurso analítico, né, pensando nas formações do inconsciente e no como a análise propicia que o sujeito, né, possa acessar o seu desejo. E das diferenças, sim, então, né, né, por exemplo, do desejo na histeria, na neurose obsessiva, né, um como desejo impossível, outro com desejo insatisfeito, e que é possível, né, um trabalho para que se possa ceder esse desejo. É justamente o atravessamento dessa fantasia, né? São construções da análise, o fantasma é uma construção da análise, o sujeito do inconsciente é o sujeito que surge em análise. Acho que é nesse sentido, né, que você está querendo colocar. Se a gente pegar um sonho, o sonho vai ter valor em análise porque você está dando um valor para ele, por exemplo.
nesse sentido. Eu acho que o sonho, por exemplo, a gente poderia usar o sonho, né? Então, o sonho que se sonha e o deciframento desse sonho só vai ter valor a partir do momento que se deita no divã e se relata. O relato do sonho tem um valor simbólico, né? Para o que a gente pensa da análise da emergência do sujeito, e a emergência do sujeito, do inconsciente, a emergência, a possibilidade do sujeito desejante que você está colocando aí, vai se dar à medida em que isso se coloca em discurso, né? Não no momento lá que estava sonhando. Né? Acho que é isso que você está querendo colocar. Exatamente. A emergência Fala, do Maria sujeito, Angélica. ela só é possível. Você me está escutando? Sim. Eu não sei se quando eu possa fazer uma intervenção, você me avisa. Pode falar, pode falar. Sim. Eu gostaria de retomar um pouco o que André colocou em relação à ciência, Luiz Gustavo, e quando ele disse assim, nos últimos anos, não? Nos últimos 30 anos, que não é pouco, eu diria que eu pensaria, ou gostaria, em todo caso, talvez de ter como parâmetro aquilo que son o que se poderia pensar como coordenadas culturais, né? Para pensar qual é o lugar da psicanálise na academia, qual é o lugar da psicanálise no social. E se eu penso também que a sociedade, digamos, se encaminhou via, digamos, uso ou apropriação ou disponibilidade de objetos, isto que denominamos sociedade de consumo, onde o gozo é possível, a satisfação ou a adquisição de um objeto que se transforma não naquele objeto, digamos, que movimenta o desejo e que en realidade é um vazio, sabemos, sino o gozo seria possível a través de adquisição de objetos. Esto vemos permanentemente. Como se manifiesta isto na clínica em relação à solução dos problemas e a demanda em relação ao sofrimento humano? O que eu tenho escutado de psicanalistas franceses, psicanalistas argentinos, donde a psicanálisis teve un desenvolvimiento extraordinario y donde cada vez pareciera que menos a psicanálisis tem lugar no campo da universidade. Também acontece aqui no Brasil. Pareciera, y nas demandas, veces nas demandas dos pacientes, donde eles quieren respostas más rápidas. Y de facto, a psicanálisis es prolongada. No podría ser de otra forma, imposible ser de otra forma, y entonces a comportamental cognitiva, como maneras de modificación de conductas, mesmo que esto nos torne, a veces, y las personas no saben muito disso, mesmo que esto nos torne así como animais bem treinados, ¿no es? Porque comporta muito isso do treinamento. Vemos isso, por exemplo... Adestramento, né? É um adestramento. Adestramento. Um adestramento. Isso, não treino. Obrigada. Bom, adestramento. Então, claro que aí não há possibilidade de sujeito. Aquilo que pensamos, em todo caso, que vocês falaram, como sujeito de desejo. Então, isto que nós estivemos trabalhando, ou seja, qual é o lugar que a psicanálise pode ter na academia, e tem algum lugar, mas me dá a impressão de que é um lugar restrito. Não é um lugar, digamos, e provavelmente este lugar corresponde a isto que é o discurso social que estamos vivendo. Ou seja, onde o discurso analítico não tem uma importância como já teve em outros momentos. Na França, na época de Lacan,
E como teve na Argentina, por exemplo, continua tendo, mas em lugares restritos, donde a produção é intensíssima, super valiosa, sem dúvida, mas não tanto no campo social. As pessoas querem respostas mais rápidas, as pessoas não querem se interrogar, por isso, provavelmente, o surgimento de líderes, que en todo caso líderes, mestres, que nos llegan, y que Lacan ya menciona, digamos, ¿no? En mayo del 68, o que vocês están procurando, mesmo cuando vocês quieren ser libres en relación a aquilo que sería las directivas de academia, o que vocês están procurando un líder. Y no sabemos os riscos da procura de un líder. Bom, esto puede llevar, en todo caso, claro que hay diferencias de líderes, mas esto puede llevar, sin duda, al totalitarismo. O sea, entonces, estas son épocas sombrías, diríamos. Sem dúvida, Maria Angélica. Sem dúvida. Muito bem colocado. É só um comentário bem rápido, né, que me desencadeou aqui também a partir da fala da Maria Angélica, e que esse lugar da psicanálise na ciência é o lugar problematizador, é o de apontar para a distopia. Há que se ter esse lugar, eu acho que, de certa forma, a psicanálise é muito competente em fazer essa função. Pode falar, Jandira. Eu gostaria de parabenizar todos, eu preciso me retirar, e eu queria parabenizar vocês, cartelanos, pela coragem de encarar a leitura e o trabalho durante um tempo longo de um seminário, que, olha, não é para fracos, e vocês insistiram, teimaram e desanolaram, e eu acho que isso merece uma salva de palmas. E os trabalhos, além do que, foram assim pontuais, né? Acho que daria para a gente continuar conversando sobre muitas coisas, e nas discussões a impressão que vocês já têm necessidades de ir adiante com outros temas, e que eu acho positivo, né? A empreitada no cartel, como diz o Luiz Gustavo, né? O negócio é assim, não fecha, né? Então, o buraco sempre vai ficar sendo mais embaixo, o feminino que o diga, e para homens, para mulheres, esse buraco mais embaixo precisa ser sempre sustentado. Então, eu quero parabenizar, elogiar e enfatizar aqui que a gente está num momento bom de fazer uma live sobre a importância da palavra em tempos duros. Fica a minha sugestão. Tá bom? Já anotei aqui, Jandira, e vamos discutir sobre isso. A gente... peraí, Maria Angélica, deixa eu te liberar aqui. Paula, sim, eu gostaria de responder para a Jandira que sim, que claro, que a gente está trabalhando com isto e até a gente está visando uma publicação sobre o tema da palavra na pandemia. Então, e temos um grupo também que está referido a, justamente, que também vai ter uma apresentação dentro do âmbito de nossa instituição sobre isto, o que os psicanalistas têm a dizer sobre os atendimentos clínicos, y o tema más general también, ¿no? Sobre este tiempo de pandemia. O libro que pretendemos editar, pelo menos así a nivel, ¿cómo se dice? Virtual, será, digamos, sobre este tema, y tenemos convidados que extrapolan, digamos, los miembros de la biblioteca. Tenemos convidados personas que son psicanalistas de otras ciudades y de otros países até. Entonces, sí, estamos por dentro disso, Jandira. Mas são dois trabalhos, né, Maria Angélica? São dois trabalhos distintos. Um que a gente vai promover a jornada justamente com esse tema, né? Que
temos a questão da pandemia, tudo isso que você está colocando, Jandira, e a imposição do atendimento online, qual a repercussão disso dentro dos atendimentos, e daí vai ter uma jornada que... Tá, já falo. Então vai ter uma jornada onde as pessoas podem falar sobre isso, sobre esse tema e tudo, e aí tem um outro trabalho que é a retomada da palavração. Fale, gente. Então, são 3 coisas. Tá. O que me suscitou essa ideia foi o trabalho da Andressa em torno da agressividade e da violência. A minha ideia aqui é a palavra em tempos duros, não em tempos de pandemia, em tempos de dureza, em tempos dos tempos duros de totalitarismo, para resumir. Tá. Então, são 3 coisas. É a palavra nesses momentos. Então, a pandemia pode entrar, formas de condução da pandemia, origens da pandemia, sei lá. Mas a minha ideia é outra, uma terceira, em todo caso. Entendi. Sim, eu também entendi por aí, né, Jandira? Quer dizer, a questão da aposta ética da psicanálise nesses tempos. Isso, o que assim, porque a psicanálise tem o que a dizer sobre isso? Nós somos uma prática da palavra, né? O que é que nós temos? Qual é o nosso compromisso? E o trabalho da Andressa suscita isso quando ela diz, né, numa escala inicialmente, claro, assim, enfim, clínica e também levando ao social das agressões domésticas, o que nós podemos pensar isso no nível do que está acontecendo em certas mobilizações no mundo, né? No qual fazemos parte. Então, é isso aí que é a minha intervenção. Vamos levar isso, Jandira, sim, aí você, eu reporto isso, a gente reporta, né, Maria Angélica? Vamos conversando sobre isso, então, esse terceiro projeto. Esto está incluído, sin dúvida, claro. Esto va a estar incluído, sin dúvida, o sea, ¿cuál es, en todo caso, a função da psicanálise, né? No social eu diria assim, qual é a função da psicanálise? No momento, se a gente o coloca no momento actual, o coloca neste momento também de reclusão, o sea, ¿por qué há um aumento da violência considerável? O sea, também, isto vemos em cerne, isso que é a dificuldade enorme da convivência. Isso, só isso. Mas se tens mais perguntas, eu não sei se estamos ainda com tempo, você... A gente tem 2 minutinhos e eu acho que tem uma questão da questão da pulsão, né, endereçada à Andressa, e da Carolina eu não sei se vai dar tempo de responder, né? Então, eu acho que se vocês quiserem, a gente pode avançar 5 minutinhos no tempo e elas respondem. Porque então seria para Carolina, ela queria saber quais as possibilidades desse sujeito alienado, não apenas o bebê sujeitado, mas desse adulto não desejante. Acho que dentro dessa questão é importante a gente colocar que uma pessoa adulta tem uma constituição, seja ela neurótica, psicótica, perversa. Mas de alguma forma, essa pessoa tem um desejo que de alguma forma se estabelece de alguma forma. No Seminário 5, lá tem um capítulo que ele mostra exatamente no gráfico do desejo como que faz esse fluxo, tanto no sujeito neurótico como no sujeito histérico, no sujeito neurótico obsessivo quanto no sujeito histérico, essa movimentação desse gráfico do desejo. Então, como que é feito como se funciona esse desejo. Na psicose tem uma alienação, mas ainda assim tem um desejo. Esse desejo está alienado ao desejo do grande outro. Não é que ele não tem desejo, mas ele está alienado. E na perversão, o Lacan não fala muito nesse seminário em relação a isso. Mas acho que é importante colocar isso, que tem um desejo, mas ele não é que ele não tem, mas que ele tem, mas ele é de modalidades diferentes, de percursos diferentes dentro de uma constituição. Sim, também tem o caso, né, que, por exemplo, a Silvia Amigo trouxe para a gente, ela tem um livro, né, A Clínica do Fracasso da Fantasia, que seriam esses casos, e a gente
cada vez se depara mais com isso, que seriam, vamos dizer assim, fracassos de desejo, né? Então, fracasso de fantasma, fracasso de desejo, e daí faz uma analogia ao Hamlet, até, vamos dizer que não parte dela essa construção teórica, senão do Lacan no Seminário 6, né? Inclusive, eles avançaram também, além do Seminário 5, eles também foram para o 6, além dos outros textos, né? É que eu acho que o 6 até ele está mais bem elaborado, vamos dizer assim, do que o 5. E talvez existam coisas no 5 que depois ele elabora melhor lá no 6. E ele elabora melhor até coisas do 4 no 6. Sim, sim. É interessante isso. E aí fica a pergunta para você, Andressa, do que você poderia articular em relação à pulsão dentro do contexto do seu trabalho. Então, sendo bem breve, a questão da pulsão, né? A questão da pulsão de morte, essas correlações com o ato de viver, né? Então, a pulsão de morte é essa busca pela vida. Então, assim, brevemente falando e fazendo que com a gente reflita e repense sobre isso, é a questão dessa busca pela vida. Que, então, assim, a pulsão de morte, para nesse contexto, é as correlações com o ato de viver. Eu gostaria de agradecer a todos, parabéns pelos trabalhos. Eu acho que a colocação do André é importante, ficou muito claro o caminho e o percurso de cada um dentro do cartel. Então, desanulado o cartel, então vocês partem para outros que interessem, se precisarem de ajuda, então, para constituir outros cartéis, contem aqui com a gente, né, para ajuda. Então, encerro aqui, pessoal. Valeu, obrigada. Paula. Obrigada. Parabéns a todos. Obrigada. Tchau.